O meia Rodriguinho chegou a treinar como titular durante a semana, mas não entrou em campo contra o Vitória e vive a expectativa de ter mais chances no São Paulo. Rodriguinho revezou com Lucas durante os treinamentos de Zubeldia. O meia tinha a expectativa de ter seu primeiro jogo como titular desde julho do ano passado contra o Fluminense. O meia viu William Gomes iniciar a partida e Henrique Carmo estrear como profissional, mas não saiu do banco de reservas. Zubeldia preferiu colocar o Wellington Rato na vaga de Lucas na segunda etapa. Aos 20 anos, Rodriguinho só foi titular do São Paulo em 3 oportunidades, sempre saindo do banco de reservas no intervalo, contra o Atlético Paranaense em 2022 e contra o Porto Cabedelo e Fluminense em 2023. Ao todo, são 23 jogos como profissional, com um gol logo na estreia e uma assistência. Ele chegou a ter alguma sequência com Dorival Júnior vindo do banco de reservas em alguns jogos consecutivos, mas depois deixou de ser utilizado. Nessa quarta-feira, o São Paulo entra em campo pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Um dos prováveis titulares é o Wellington Rato e ele destacou a importância de defender o título do torneio. Caso repita o feito, o São Paulo vai igualar o Cruzeiro como o único bicampeão consecutivo. Para a gente é muito importante defender o título, apesar da gente saber da importância que é. Por isso, a gente está focado para continuar avançando para levantar essa taça novamente, disse. Como vai decidir fora de casa, o São Paulo terá que buscar a vitória para levar vantagem no jogo de volta. O jogador destacou a importância da torcida para isso. Sempre importante estar preparado, jogo muito difícil hoje. Os primeiros 90 minutos na nossa casa, onde a gente tem que se impor, mostrar nossa força junto com a nossa torcida, que tenho certeza que vai comparecer, para que a gente possa fazer um bom jogo, conquistar uma boa vitória para sair na frente nesse primeiro jogo, disse. O atacante Henrique Carmo, de 17 anos, aguarda uma oferta do São Paulo para renovar seu contrato com o clube, que atualmente vai até o fim de 2025. Ele estreou profissionalmente no triunfo contra o Vitória no último domingo no Morumbi. O staff do jogador já conversa com o São Paulo desde abril, mas a renovação ainda não saiu. Até aqui não existe ofertas na mesa. Os empresários do jogador foram chamados pelo São Paulo para uma reunião no início do mês. As partes conversaram e o clube ficou de enviar uma oferta. Há otimismo de ambos os lados pela renovação. O jogador irá analisar os valores que serão oferecidos pelo São Paulo e já dá uma resposta. O entendimento é que o negócio começa a ficar mais distante se as negociações invadirem o último ano de contrato do jogador. Henrique já é monitorado por gigantes da Europa, como o Bayern de Munique, PSV e uma equipe não revelada dos Emirados Árabes já demonstraram interesse. O São Paulo encara o Atlético Mineiro nessa quarta-feira no Morumbi pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para esse jogo marcado para as 21h30, o técnico Zubeldia terá que decidir quem irá escalar no lugar do zagueiro Alan Franco, que está suspenso. Ferrarese e Sabino figuram como as principais opções para suprir a ausência do argentino. Ambos foram titulares no triunfo diante do Vitória por 2-1 no último domingo pelo Brasileirão. Com mais tempo de São Paulo, Ferrarese seria a escolha natural para formar a dupla de zaga ao lado de Arboleda. Na atual temporada, o venezuelano possui 20 jogos, sendo 16 como titular, com um gol anotado. Contra o Vitória, o jogador teve uma boa atuação jogando como lateral direito e não como zagueiro, sua posição de origem. Contudo, o que pesa contra a Ferrarese é a questão do jogador ser destro, visto que a Arboleda também tem o pé direito como o dominante. Isso pode ser um dos motivos para que Zubeldia opte por Sabino. O zagueiro é canhoto e vem de partidas seguras contra Atlético Goianiense, Palmeiras e Vitória. Ao todo, ele tem apenas 4 jogos no ano.
Portanto, a grande vantagem de Ferrarese é ter mais experiência de São Paulo, principalmente em jogos grandes e decisivos, como o que será contra o Atlético Mineiro. Já Sabino, além de ser canhoto, tem uma boa saída de bola e foi bem quando teve que ser escalado. A expectativa de São Paulo pelo futuro do atacante William Gomes, de 18 anos, se reflete em o número do novo contrato do jogador assinado na última segunda. O documento prevê uma multa rescisória de 120 milhões de euros, algo próximo de 735 milhões. Trata-se de um valor que supera toda a receita do clube no ano passado, que foi de 669 milhões. Visto como jogador de grande potencial no Esteira Barra Funda, William Gomes renovou o contrato nesta semana. Agora o novo vínculo vence apenas no fim de 2028. A multa não espelha o valor de mercado do jogador, por óbvio, mas valores tão altos serve de escudo contra o assédio de equipes estrangeiras e também ajuda São Paulo numa possível negociação futura pela transferência do jogador. O Willian tem 9 partidas pelo time principal. No último domingo contra o Vitória foi titular e anotou seu primeiro gol em um chutaço de fora da área que abriu o placar da vitória por 2-1.